Amados, Efésios 5, 22 a 33 diz assim: As mulheres sejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o Salvador do corpo. Mas como a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam a seus maridos em tudo. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e por ela se entregou a si mesmo, para que a santificasse, tendo a purificação pela lavagem de água com a palavra, a fim de que ele a apresentasse a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas que fosse santa e sem defeito. Assim também devem os maridos amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, mas a nutre e dela cuida, como também Cristo o faz à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Não obstante, também vós, cada um por si, assim ame a sua mulher como a si mesma, e a mulher tema ou reverencie a seu marido. Amados, essa palavra de Paulo aos Efésios, ela parece um pouco fora de moda. Não é? Falar hoje em submissão, autoridade, amor sacrificial, é algo que não cabe à nossa geração. Mas, portanto, queridos irmãos, se nós olharmos por uma ótica bíblica, uma ótica de Deus, uma ótica de valores que procedem do próprio Deus, nós veremos que essas palavras são verdadeiras e serão sempre verdadeiras. Nós estamos hoje aqui diante dos nossos queridos irmãos e a sua família, e que certamente, eu creio, que essa palavra tenha se cumprido na vida deles. Certamente houve submissão, houve autoridade, houve amor sacrificial, houve renúncia de muitas coisas, e assim o casamento ele vai sendo formado, amados. E é interessante que quando Paulo fala sobre o casamento aqui, ele pega Cristo com a igreja e faz uma analogia ou faz um como em relação à igreja. Então, quando nós lemos sobre o casamento, sobre a vida familiar, sobre a família aqui, meus queridos, nós temos que ter como pano de fundo a pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a referência máxima em questão de ética, de valores, de unidade, de amor sacrificial. Cristo é a referência máxima em questão de submissão, porque todo o tempo do seu ministério ele esteve submisso a Cristo, a Deus, o Pai. Ele disse que fazia tudo o que Deus mandava. Cristo é a referência máxima, meus amados, em questão de autoridade também. Quando Paulo traz a passagem, ele nos diz que as mulheres sejam sujeitas ou submissas a seus maridos. Mas vamos pegar essas duas palavras, submissão e autoridade. Se nós analisarmos a autoridade no âmbito humano, nós nunca aceitaremos a autoridade. Se há uma geração que foge de autoridade, é a nossa geração de hoje. Que desafia a autoridade, que desafia princípios, que desafia valores, e assim por diante. Mas quando nós estamos, queridos irmãos, com uma visão sob a ótica de Cristo, quando nós temos Cristo como nosso exemplo perfeito, como disse Paulo, que nós devemos imitar a Cristo, nós veremos que as coisas elas se tornam fáceis. Paulo não está falando aqui, meus irmãos, de autoritarismo. Ele não está falando aqui de uma submissão sem responsabilidade, como não está falando também de uma autoridade sem responsabilidade.
Desde a criação do homem, de Adão e Eva no jardim do Éden, quando Deus dá liberdade ao homem, Ele dá ao homem responsabilidades também. Quando Cristo vem, meus queridos irmãos, Ele vem com a autoridade de Deus, mas Ele vem com uma responsabilidade relacionada àquilo que Ele ia fazer. Então nós queremos ver aqui, meus amados, e Paulo diz que a esposa deve estar sujeita ou submissa ao marido, como a igreja ao Senhor. Por que Paulo pega a igreja? Por que Paulo pega nós como corpo de Cristo e vem falar isso? Porque se você olhar em primeiro lugar a submissão da igreja, é uma submissão por amor. A submissão de Cristo à igreja, meus queridos irmãos, é em resultado daquilo que Cristo fez por nós antes de nos submetermos. Não é uma submissão doentia, não é uma submissão que venha nos levar, amados, a vivermos calado ou a mulher não ter palavra alguma dentro de um relacionamento familiar. Porque se fosse isso, ela contaria toda a palavra de Deus. Mas ela é uma submissão que ela se dá, em primeiro lugar, queridos irmãos, porque no esposo houve um amor no qual a esposa viu que é um amor sacrificial. É um amor que se dá, que se entrega. É um amor, queridos irmãos, que faz com que se sinta protegida. É um amor que está presente em qualquer e toda circunstância que possa haver. Por isso que Paulo diz que deve ser submissa como Cristo, como a igreja é ao Senhor. Eu te pergunto, de que forma você caminha como igreja? Você caminha obrigado? Você aceitou a Cristo obrigado? Você fez uma aliança com Deus obrigado? De forma alguma. Eu acredito que quando o irmão José Raimundo e a irmã Maria, eles tiveram a decisão de fazerem uma aliança, eles fizeram uma aliança voluntariamente. Eles fizeram uma aliança com uma decisão própria deles. E nessa aliança eles se comprometeram a haver submissão, a haver amor sacrificial, a haver cuidado um para com o outro. Então, assim como Cristo cuida da igreja e a igreja se submete a Cristo, assim deve o marido cuidar da sua esposa e a esposa se submeter em amor ao seu esposo. Paulo diz que o marido é a cabeça, ser cabeça é um princípio divino. Isso é inquestionável, queridos irmãos. Nós vivemos um tempo de movimentos feministas, de independência feminina, de movimentos que vêm, queridos irmãos, descaracterizando cada vez mais aquilo que tem um princípio em Deus. Quando a Bíblia fala que o homem é a cabeça, é porque realmente ele é o cabeça. Ele é aquele que deve pensar a favor da sua esposa. Ele é aquele que deve pensar a favor dos seus filhos. Ele é aquele que deve tomar a primeira atitude com relação a toda a vida cristã. O Salmo 127, ele traz bem claro isso. O salmista disse que é inútil esforçar-se demasiadamente enquanto Deus dá o seu pão àqueles que nele confiam. O salmista diz que aquele que é sábio, ele edifica a sua casa. Ele edifica a sua casa no temor do Senhor. Eu vos falei que a autoridade tem a ver com responsabilidade. Quando você acha que tem autoridade sobre a sua esposa, mas você não tem responsabilidade com relação àquilo que pertence a ela, aquilo que pertence ao casal, aquilo que pertence à família, a tua autoridade é questionável. Autoridade implica em responsabilidade. Autoridade implica, meus queridos, em nós termos uma visão que nos coloque à frente de um mundo caído. Autoridade tem a ver, meus amados, em nós termos um diálogo que coloque dentro de nós a responsabilidade que ambos devem ter para que se construa um lar sobre os fundamentos da verdade.
Autoridade não é autoritarismo. Autoridade não implica, meus queridos irmãos, em que a última palavra seja a do homem. A autoridade leva a concordância. A autoridade leva a nós entendermos qual é o papel de cada um. Então, Paulo está falando as coisas aqui, meus queridos irmãos, numa ótica bíblica. Jesus nunca nos obrigou a fazer alguma coisa. Mas Ele sempre deu-nos condições de fazer. A Bíblia diz que Ele deu talentos. A Bíblia diz que Ele dá dons, que o Espírito Santo dá dons. Quando o marido tem autoridade sobre a sua esposa, sobre o seu lar, ele dá condições para que esse lar frutifique, meus queridos irmãos, com liberdade, com alegria. Ele dá condições para que o seu lar ele venha a ser bem visto. Ele venha a ser resultado da graça de Deus derramada sobre eles. Eu acredito que os nossos queridos noivos, eles vivenciaram isso todos esses anos. A autoridade implica, meus queridos irmãos, em nós aprendermos. Em nós aprendermos calado, em nós aprendermos falando, em nós aprendermos em diálogo aberto. A autoridade não implica, queridos irmãos, em voz grossa, em voz forte, autoritativa, mandando ou decretando alguma coisa. Há muitos lares que se perdem porque se encontram numa encruzilhada, na qual eles não sabem mais qual é o papel de um e do outro dentro de casa. Perdeu-se, queridos irmãos, aquela submissão segundo o padrão bíblico. Nós vivemos uma geração que desafia isso. Mas Paulo fala também, queridos irmãos, que na família, no casal, há um amor sacrificial. No verso 27 diz que Cristo, Ele se deu pela sua igreja, Ele a lavou com a lavagem da água, com a palavra, a fim de que Ele a apresentasse a si mesma gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas que fosse santa e sem defeito. Vejam bem, queridos irmãos, quando há amor sacrificial, o resultado desse amor, ele volta para mim mesmo. Quando há uma renúncia, queridos irmãos, a favor de uma unidade, quando há uma renúncia a favor, queridos irmãos, de se viver bem, essa renúncia, esse sacrifício, ele se volta um resultado para mim mesmo. Qual é o resultado do sacrifício de Cristo Jesus na cruz? Estamos nós hoje aqui. Há uma igreja espalhada na face da terra. Quer dizer, o sacrifício de Cristo Jesus, meus queridos irmãos, não foi perca de forma alguma. E assim deve ser o sacrifício de esposo para a esposa e da esposa para com o esposo. Quer dizer, um amor sacrificial, um amor que se dá, um amor que se cala muitas vezes, um amor que sabe a hora em que fala, um amor que sabe aplacar muitas vezes a ira de um homem. Um amor que segura como uma parede, como um penhasco que segura os fortes ventos. Mas este amor, este sacrifício, ele se voltará em resultados para quem? Para a própria família. Eu acredito que o que vemos hoje aqui, o fruto deste casamento, o fruto físico deste casamento, é um exemplo para todos nós. A razão de eles estarem aqui com 50 anos de casado, quantos ventos sopraram e esse amor suportou. Talvez quantas vezes o desentendimento quis chegar à porta. Mas houve a sabedoria de um homem, houve a sabedoria a hora de uma mulher, que souberam agir naquela hora, que souberam sacrificar muitas vezes, queridos irmãos, o ímpeto de um caráter explosivo, para que esse resultado viesse sobre toda a família e sobre eles pessoalmente. Nós temos que aprender a amar sacrificialmente.
Quando você decidir, meu querido adolescente, meu jovem, a dar a sua vida a alguém, você deve pensar nessas coisas. Casamento exige sacrifícios. O livro Tempo com Propósito, ele diz que o casamento, o preço de um casamento, ele é pago todos os dias. Todos os dias tem que haver este amor sacrificial. Senão não se suporta. Hoje há muitos casamentos, queridos irmãos, há muitas alianças de casamentos. Elas estão mais fracas que teias ou que paranhos, de aranha. Quantos bichos fortes, vamos dizer, insetos fortes, caem em teias de aranha e não desmancham elas. E quantos ventos batem em casamentos e eles se desvaem em poucos dias. Há uma facilidade tão grande hoje de se passar de um para outro. Mas que o que ora vemos possa servir para cada um de nós, para termos também um amor sacrificial, um amor que se dá. Quando nós nos damos em amor, queridos irmãos, você pode ter certeza que o resultado vem. Isaías disse que Cristo veria o resultado do seu trabalho. Então, que tenhamos esse amor sacrificial. E disse Paulo que quem ama a esposa ama-se a si mesmo. Nós não meditamos muito nessas coisas. Mas quando você maltrata a tua esposa, quando você maltrata o teu cônjuge, é porque você já não está se amando mais. Porque, queridos irmãos, o casamento é uma união, como diz Donizete, que na matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 1. Diz a Bíblia que serão os dois uma só carne. Se você é uma só carne, quando você maltrata o cônjuge, você está maltratando você mesmo. Há muitos que já perderam a noção de se amar a si mesmo, de se perdoar a si mesmo. E nessa desconfiguração do caráter, eles acabam, por fim, maltratando o outro. Por isso que há lares em guerra. Quando você compreender que quando você maltrata o cônjuge, ele é a tua própria carne, você está maltratando a você mesmo. Por isso que Paulo diz, amados, que quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, pois ninguém mais jamais aborreceu a sua própria carne, mas nutre dela, cuida como também Cristo faz a igreja. É interessante, queridos irmãos, como Paulo coloca Cristo como pano de fundo nesse ensinamento dele. Paulo não estava num delírio aqui. Todas as cartas de Paulo, toda a pedagogia, a teologia de Paulo, amados, é uma profundidade tão grande. Cristo nunca maltratou a igreja, por mais que muitas vezes nós o rejeitamos. Mas Ele ama, Ele chama o perdão, Ele chama a reconciliação, Ele chama para estar com Ele de novo. Se não houver perdão entre os casais, se não houver perdão entre os cônjuges, amado, o casamento está com os dias contados. Tem que haver perdão, tem que haver esvaziamento de si mesmo. Porque se há um respeito tal como eu me respeito, esse casamento é para toda a vida, é para 50 anos e mais 50. Por quê, amados? Porque o outro, ele é eu, e eu sou o outro. É uma só carne. Por isso que divórcio nunca é solução para casamento.
O divórcio deixa feridas incuráveis, deixa marcas incuráveis. Por isso que é bom você amar, por isso que é bom você se dar num amor sacrificial. Por isso que é bom você entender como é que Cristo nos amou como igreja. E quando você pega Cristo como exemplo, você consegue ter a ótica de Deus para a vida cristã, para o casamento feliz. Daí Paulo fala de um mistério da união entre Cristo e a igreja, e ele encerra dizendo: não obstante, também vós, cada um per si, assim ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher tema ou reverencie o marido. Que essa palavra, queridos, em primeiro lugar, sirva para a vossa edificação. Eu acredito que quem precisava ouvir sobre isso era eu ouvi-los. Mas pela bondade de Deus, eu ministro nesta noite. Que essa palavra sirva para os filhos, as filhas, noras, genros, netos, descendência que vem por aí. E que essa palavra sirva, amados, para toda a igreja. Os nossos adolescentes que estão com os hormônios a mil, espere o tempo de Deus para a tua vida. Não arranhe, não estrague os teus sentimentos, pulando de um braço para outro. Amados irmãos, nós precisamos ter uma ótica de Deus com relação à vida familiar. Que Deus possa nos abençoar e que todos possam ser enriquecidos com a verdade de Deus.